Neste mês, agora falando a respeito do nosso tema, nós estamos falando sobre o Evangelho todo para todas as pessoas. Neste mês de abril, eu queria falar a respeito do sacrifício de Jesus. Páscoa. Aliás, vários dos autores que eu leio, que eu gosto, eu diria para vocês, os meus mentores, eles afirmam que a Páscoa, e não o Natal, a Páscoa é a celebração cristã por excelência. É a Páscoa e não o Natal. Mas na nossa cultura, a gente mais celebra o Natal do que a Páscoa. Um dos autores chega a dizer o seguinte, que se a gente tirar o nascimento de Jesus dos evangelhos, a gente tira um capítulo de Marcos, 2 de Lucas, mais 2 capítulos de Mateus, e tira uma coisinha pequena também de João. Mas se a gente tirar a Páscoa dos evangelhos, a gente acaba com o Novo Testamento. De tão importante que a Páscoa é. O significado, o simbolismo. Então, em abril eu resolvi falar a respeito do Evangelho todo, a gente vai falar a respeito do sacrifício de Jesus, estamos caminhando nessa direção, mas a nossa agenda vai ser assim. O que há de errado comigo? Foi a pergunta que a gente tentou responder no domingo passado. Hoje, não consigo resolver o problema sozinho? Uma nova pergunta. Hoje vamos tentar responder a essa segunda pergunta. Domingo que vem, por que eu preciso de Jesus? E aí é o domingo de Páscoa e eu quero falar a respeito do sacrifício de Jesus. Por que Jesus teve que morrer? E por que Jesus teve que morrer no meu lugar? E como é que esse sacrifício dele reverbera? Como é que isso reflete na minha vida? Enfim, é o que a gente vai conversar no domingo que vem. Salvação, eu serei salvo do quê? Do que eu vou ser salvo? A gente fala em salvação, salvação do quê? E no último domingo, se Deus permitir, no fim, eu vou morar no céu com Jesus? Então, penso que essas perguntas aí, elas têm a ver com o Evangelho, e respondendo a essas perguntas, a gente tem uma noção do Evangelho todo. O Evangelho todo de Jesus Cristo. O que é que nós vimos no domingo passado? O que há de errado comigo? Existem marcas do pecado na minha vida. Logo, eu preciso caminhar na direção do arrependimento / mudança. Arrependimento / mudança. O que é que tem de errado com a gente? Resposta curta e grossa. O pecado. A presença do pecado. É isso que faz com que muitas e muitas vezes a gente mire num alvo, se esforce para acertá-lo, mas a gente erra. A gente erra o alvo. Por que isso acontece? Porque na nossa vida tem esse tal de pecado. Tem uma coisa dentro da gente, uma força que nos impulsiona para caminhos indesejados muitas vezes. Como é que é o nome disso? A Bíblia chama isso de pecado. Isso é pecado. E como é que a gente faz para se livrar disso? Se livrar, entre aspas. O caminho é o caminho do arrependimento. Arrependimento / mudança, porque vimos no domingo passado que arrependimento em Jesus não é aquele chorinho de crocodilo, aquele remorsozinho que a gente sente depois de ter feito alguma coisa errada. Quando Jesus falou em arrependimento, ele estava dizendo o seguinte: vocês precisam mudar. O reino chegou, vocês precisam mudar. Foi isso que nós conversamos no domingo passado. Hoje, a pergunta é: não consigo resolver o problema sozinho? Porque é o nosso ímpeto. É o nosso ímpeto individualista.
é o nosso ímpeto de tentar resolver as coisas por nós mesmos, do nosso jeito. Quando você tem um problema qualquer na sua vida, tenho certeza, a primeira coisa que você pensa é: como é que eu me livro dessa? Como é que eu saio dessa? Você é assim, eu sou assim, nós somos assim. Esse ímpeto individualista, até porque a cultura nos ensinou, a sociedade nos ensina, talvez os nossos pais nos ensinaram. Você criou o problema, você resolva sozinho, não vem aqui agora. Não vem aqui agora. Você criou, você resolve. Então, eu não consigo resolver esse problema de pecado sozinho. Eu tenho marcas do pecado na minha vida. Eu não consigo resolver isso sozinho. Quantas e quantas vezes eu não tentei resolver o problema de pecado na minha vida sozinho? Talvez seja a sua experiência também. Quantas e quantas vezes você não tentou resolver problema de pecado na sua vida sozinho? É possível? Não é possível? É o que a gente vai ver. Bem, eu vou novamente voltar para alguns slides de domingo passado. O pastor David Nicholas, já falecido, ele nos ensinou e nos ensina que o bom discipulado começa com uma exposição clara, completa, lógica e sequencial das más e das boas novas. Falei no domingo passado, por que muitas vezes a gente vai evangelizar alguém, mas a conversa é truncada e a gente não consegue, no final das contas, ter um resultado. Porque muitas e muitas vezes falta para nós essa exposição clara, completa, lógica e sequencial. E aí eu quero chamar a sua atenção das más e das boas novas. Pô, Gustavo, mas evangelho não é uma boa nova? Não é uma boa notícia? Sim. Evangelho significa uma boa notícia. Uma boa nova. Porém, nessa boa notícia existe uma má notícia. Que está embutida na boa notícia. E para a gente evangelizar, compartilhar o evangelho com as pessoas, a gente tem que pregar o evangelho todo. A gente tem que falar da má notícia. Quem é que gosta de dar más notícias? Nem para cunhado a gente gosta de dar más notícias. Pelo contrário, né? Para cunhado é só sucesso, né? Para cunhado a gente só conta a vantagem. Mas para evangelizar uma pessoa, para compartilhar o evangelho de Jesus, a gente é obrigado a dar uma má notícia, antes de dar a boa notícia. O que é o evangelho então? Evangelho não é nem mais, nem menos do que isso aqui. Essa equaçãozinha. Quando eu for pregar o evangelho, quando eu for compartilhar o evangelho com alguém, quando eu for falar de Jesus para alguém, eu tenho que mirar nessas duas dimensões do evangelho. Se eu disser para a pessoa, olha, Jesus ama você, e ama você tanto, que Ele morreu na cruz para salvar a sua vida. Mas daí talvez a pessoa pense, morreu na cruz por mim, mas por quê? Por que Ele precisou morrer na cruz para me salvar? Então está faltando as más novas. E quais são as más novas? Jesus precisou morrer na cruz para nos salvar dos nossos pecados, porque nós somos pecadores. A nossa vida é marcada pelo pecado. E esse é um problema irresolvível. O pecado trouxe para mim, legou para mim, separação de Deus e condenação. Isso é fato. Todo o Novo Testamento diz isso.
de Mateus a Apocalipse, existe um problema incontornável. E esse problema foi trazido por conta do pecado. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Porque nós, de nós mesmos, nós por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas Gustavo, e se eu me esforçar? Não adianta. Gustavo, e se eu praticar boas obras? Pratique. Pode praticar boas novas. Aliás, eu recomendo a você, pratique boas obras. Mas essas boas obras não vão resolver o seu problema. O Evangelho é a revelação do que Deus fez através de Jesus para tornar possível sermos perdoados dos nossos pecados, mas novas, de forma que Ele possa nos dar vida e aceitação em sua família, boas novas. O Evangelho completo de Jesus, o Evangelho todo de Jesus é isso. É uma história que passa pelo pecado, não tem jeito, passa pelo pecado, a gente tem que falar a respeito do pecado, tem que olhar para o pecado, tem que encarar o pecado de frente, é feio, é nojento, produz dor, é uma coisa terrível, mas não tem como contornar, não tem. E a gente precisa entender isso. Essa é a má notícia. Infelizmente, essa é a má notícia que eu tenho para compartilhar com você hoje. Porém, tem a boa notícia. E qual é a boa notícia? Deus em Cristo, Ele fez o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. E aí nós somos aceitos e nós somos inseridos na família da fé. Boas novas. Deus nos salvou em Cristo Jesus. Deus nos resgatou em Cristo Jesus. Deus, Ele resolveu em Cristo um problema que eu por mim mesmo não tenho condições, não teria condições de resolver, para resolver, que tem a ver com o pecado. O indivíduo que não confessa abertamente seus problemas de pecado e morte, não verá e não pode ver qualquer necessidade por um Salvador para resgatá-lo de seu pecado e morte. É isso. A gente tem que encarar o pecado. A ficha tem que cair. Eu preciso ver na minha vida a marca do pecado, a presença do pecado, porque daí sim eu vou me ajoelhar diante de Jesus e vou dizer: eu preciso de ti. Porque enquanto eu achar que eu não tenho pecado, ou então, enquanto eu achar que eu posso resolver, Jesus para mim se torna inócuo, sem sentido. Eu olho para Jesus, talvez veja nele um mártir, um revolucionário, um sujeito bom, mas eu não consigo enxergá-lo como o meu Salvador. O meu Salvador. Hoje, eu vou aprofundar um pouquinho. Comecei na semana passada, a má notícia. E hoje eu vou continuar nela. Eu vou aprofundar um pouquinho mais. É um sermão impopular. É um sermão impopular que eu vou pregar. Mas eu vou pregar. Eu vou pregar. O tema do mês é o Evangelho todo. Então, para eu pensar no Evangelho, para eu pensar nas boas novas, eu tenho que encarar, eu tenho que enfrentar as más novas primeiro. Então, eu vou falar mais um pouquinho a respeito do pecado. Não é gostoso falar, não é gostoso ouvir, mas se a gente entender essa história de pecado, eu tenho certeza que a gente vai se conhecer mais, e em se conhecendo mais, a gente vai viver melhor. E em vivendo melhor, a gente vai experimentar o Evangelho de uma maneira nova na nossa vida. Então é um sermão impopular, mas eu vou pregar. Vou pregar porque Mateus Soeiro está aí. Quem quiser bater em mim,
Quem se sentir muito incomodado e quiser me bater depois porque é um sermão impopular, o Mateus Soeiro está aí. Vai ter que pegar ele primeiro, certo? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho a respeito de um dos textos mais densos do Novo Testamento, Romanos 7. Um dos textos mais densos que o apóstolo Paulo escreveu. Romanos 7, a partir do versículo 7 também. O texto diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Que texto terrível, né? Que texto terrível. Vamos orar? Senhor, nós precisamos que o Seu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e os nossos corações nesta hora, para entender essa palavra, para compreender essa palavra, tão dura, tão difícil, mas tão verdadeira. E eu diria até libertadora. Fale ao meu coração, fale ao coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, que nós possamos ouvir a sua voz nesta noite. Possamos aprender do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? O que é que nós acabamos de ler? É um texto tão denso, né? Pelo menos eu acho. Texto muito denso. O que é que nós acabamos de ler? Eu diria que Romanos 7 aborda a tensão envolvendo dois grandes temas. Existe uma tensão nesse texto. Uma tensão que envolve dois grandes temas. E qual é o primeiro? A lei. Você reparou.
no texto, várias vezes, em vários momentos, surge a expressão lei ou mandamento. E Paulo vai dizer o que a respeito da lei? A respeito do mandamento. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei foi dada por Deus, o mandamento foi dado por Deus. Então, a conclusão do apóstolo Paulo é: a lei, o mandamento, santo, justo e bom. Só que tem um problema. O que a lei evidenciou no ser humano? O pecado. O apóstolo Paulo diz, aliás, ele começa no versículo 7 dizendo: que diremos então? A lei é pecado? A lei é ruim? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então qual é a tensão do capítulo 7? O apóstolo fala a respeito da lei, foi dada por Deus, santa, justa e boa, porém essa mesma lei, ela evidencia o meu pecado. E evidenciando o meu pecado, me deixa num beco sem saída. Eu leio a palavra de Deus, o mandamento de Deus, vejo o pecado em mim e fico sem saída. Está lá, não cobiçarás. Não cobiçarás. E aí eu percebo quão cobiçoso eu sou. Eu cobiço tudo. 24 horas por dia eu cobiço. Eu não sei fazer outra coisa. Os meus olhos são olhos cobiçosos. Então o pecado. Vi o meu pecado, enxerguei o meu pecado e fiquei sem saída. Essa é a tensão. O que é que nós podemos aprender com esse texto bíblico? O texto é denso, às vezes a gente tem que ler, reler, e ler de novo, e reler. Mas eu queria trabalhar um princípio bem simples aqui para a gente. Um princípio bem simples. Vamos ler juntos? Vamos lá? Mais do que ato, o pecado tem a ver com a minha natureza. Sou pecador. Por mais que eu faça, a minha essência é pecaminosa. Logo, preciso de ajuda. Nós somos muito ligados à ideia do pecado-ato. Fiz uma coisa errada, um ato errado, então eu foco naquele ato, está ali o pecado. É um ato errado. Sim, mas eu diria para vocês que a situação é muito mais complicada do que parece. O pecado não é pura e simplesmente um ato. Não é. O pecado tem a ver com a minha natureza. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Por mais que eu faça ou deixe de fazer, a minha essência é pecaminosa. Logo, eu não consigo resolver esse problema sozinho, de modo que eu preciso de ajuda. E eu coloquei ajuda lá com A maiúsculo, porque é de Deus que eu preciso. Gustavo, mas eu não posso me corrigir? Eu não posso me corrigir? Eu não posso me esforçar para abandonar um vício? Pode tentar se corrigir, pode tentar se esforçar para corrigir um vício. Com certeza, você pode. Mas você não consegue resolver a questão do pecado na sua vida, porque essa questão tem a ver com a sua natureza, com a sua essência. Exemplo de um alcoólatra. O sujeito pode decidir, pode fazer o tratamento, participar do AA, e aí então ele deixa o vício. Mas ele sabe que ele é doente. Tanto é que o lema dos AA é só por hoje.
porque eu sou doente. Eu não bebi hoje, mas eu sou doente. Se eu comer um bombonzinho de licor, meu amigo, viu? Eu bebo tudo. Eu bebo todas. Porque um portal se abre dentro de mim e eu bebo tudo. Até álcool de limpeza, se tiver, eu bebo. Então percebam. Não existe ex-alcoólatra. Vocês sabiam disso? Os psicólogos já fizeram assim. Alessandra, Beatriz. Vocês sabiam que não existe ex-alcoólatra? Vocês sabiam que o alcoolismo é uma doença incurável? Mas isso não significa que o sujeito não possa se abster. Mas ele vai lutar a vida inteira. Se o sujeito viver 120 anos, serão 120 anos de luta, porque ele é alcoólatra, não é ex-alcoólatra. Essa é a ideia do pecado. O pecado é mais do que ato. É muito mais do que ato. Tem a ver com a nossa natureza. Tem a ver com a nossa essência. E a gente precisa aprender isso para viver um cristianismo mais verdadeiro, mais autêntico, para que a luz do Evangelho brilhe sobre a minha vida, para que o meu Salvador me salve efetivamente, porque eu sei que o meu problema é irresolvível. É a minha natureza. Eu sei que às vezes a gente olha para o irmão, para a irmã, e fala assim, eu não aguento mais. Esse cara acha que eu sou tonto? Ele está fazendo isso direto, fez isso 10 vezes, daí vem, chora, se prostra aos meus pés, diz que está arrependido, mas no dia seguinte está fazendo a mesma coisa. Mau caráter, cachorro. Quem nunca ouviu um testemunho desse? Mas por que a pessoa muitas vezes não consegue sair daquilo? Porque o pecado não é só ato. O pecado não é só ato. Ah, se fosse. O pecado tem a ver com a nossa natureza. Você que gosta daquele cantor, hoje ele está mais comedido, mas ele já foi muito cheio de intemperança. E num dado momento ele cantava uma música que dizia o seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O pecado é isso. Não seja bobinho, não seja ingênuo. O pecado está dentro de você, é a sua natureza, é a sua essência. Se você bobear, aquela frase, né? Não sei se foi Heidegger quem disse. Não, foi Zeca Pagodinho. Camarão que dorme a onda leva. Camarão que dorme a onda leva. Se você bobear, o pecado vai te pegar, porque está dentro de você. Não é ato, é a nossa essência. A gente é assim. Eu não vou falar tanto hoje a respeito de Gênesis 3, mas o que aconteceu lá com Adão e com Eva repercutiu, aquilo lá nos arrastou e nos separou de Deus, e nós temos a herança deles em nós, está dentro de nós. Então, se você bobear, você vai cair, porque camarão que dorme a onda leva.
Não foi Heidegger, foi Zeca Pagodinho. Agora eu lembrei. Olha a conclusão de Paulo. Olha a conclusão de Paulo. Não é o Gustavo Luiz do Prado que está dizendo miserável homem que sou. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Meu amigo, o cara escreveu metade do Novo Testamento. Foi ele que escreveu. É um sujeito que foi até o terceiro céu. Que foi mentoreado, fez um coaching com Jesus. E ele diz assim, miserável homem que sou. Quem me livrará, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Mas talvez você pergunte, ai pastor, por que o apóstolo Paulo chegou a essa trágica conclusão? Por que ele chegou a essa trágica conclusão, pastor? Vamos ver um pouquinho do que ele disse? Vamos ler juntos? Bem devagarzinho para a gente entender? Vamos lá? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Quem nunca teve essa experiência? Você se prepara para fazer tudo certinho. Sou crente. Sou presbiteriano. Sou crente. Vou fazer tudo certinho. Amo Jesus. Mas daí você chega lá, deu ruim. Deu ruim. Você pisa na bola. Você se irrita, você fica irado. Você fala demais. Você tem um gesto mau. Você entra numa dança estranha lá com os colegas, que arrumaram um jeitinho para ganhar um a mais, né? Na facilidade, na mão grande. Daí só de pensar em dinheiro dá um arrepio na gente, né? Porque é tão bom, né? Tem a bonitona do trabalho, tem o bonitão do trabalho. E é tão difícil ficar ali no departamento, ou na sessão com a pessoa. Estou falando dos pecados da carne, né? Não quero ser ingênuo. E não quero continuar cometendo um erro da igreja, né? Porque a igreja pune o pecado da carne. Mas você é uma pessoa rancorosa. Uma pessoa rancorosa que fica nutrindo rancor, amargura. De repente é isso. Você é uma pessoa maldizente. Você adora falar mal dos outros. Tem o dom de línguas compridas. Dom de línguas compridas. Mas antes de sair de casa, a gente se programou para fazer tudo certinho. Sou presbiteriano. Vou fazer tudo certinho. Vou dar bom testemunho, mas a gente chegou lá. Por que essas coisas acontecem? Sei que nada de bom habita em mim, está na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Você já viveu essa tensão na sua vida? Só eu? Só eu? Ah, Débora, você me salvou. Ó, por isso que eu te amo. Olha que frase. Aliás, é uma oração. Vamos ler todos juntos?
Senhor Jesus, não permitas que eu me deite sem dizer que te amo, e protege-me, porque eu poderia hoje te trair. Se tinha um sujeito que conhecia essa tal de alma humana, foi esse tal de Agostinho, que não é o da grande família. É o Aurélio Agostinho, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Ai, pastor, mas esse homem não era um santo, mas não era bobo. Não era bobo, não era otário. Conhecia a própria alma. Aliás, eu sou fã de Agostinho. Sou fã de Agostinho. É um cara que conhece a alma humana. Vou falar uma coisa para você, desculpe. Você veio na igreja, vai ter que ouvir. Onde é que está o Mateus? Está lá. Se você não se vê nisso, tem alguma coisa de errado com você. Se você não se vê nisso, é porque você é santarrão. A gente bate o olho nessa frase, eu tenho vontade de me ajoelhar, de me curvar e de falar: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou igual que nem. Eu sou esse cara. Eu amo Jesus, mas me proteja, porque hoje mesmo, agora, eu poderia te trair. Eu sou pecador. É isso que os protestantes chamam de depravação total, Gustavo? É isso que os presbiterianos chamam de depravação total? Sim. A expressão depravação total é usada para indicar que a totalidade do ser, do gênero humano, foi afetada pelo pecado. Em outras palavras, a corrupção do ser humano estende-se a todas as partes do seu ser, corpo e alma. Posto de um outro modo, a terceira possibilidade, o pecado afetou a integralidade das faculdades humanas, mente, emoções e é isso. Nada escapa, em nós, nada sai ileso, nada escapa da presença do pecado. Nada escapa. Nem as nossas virtudes, porque às vezes a gente quer fazer uma benemerência, a gente quer fazer uma boa obra, que é uma virtude, para ser visto, para ganhar aplauso. Olha o pecado ali, se escondendo atrás de uma virtude. Nós somos assim. Até as nossas virtudes, muitas e muitas vezes, são manchadas pelo pecado. A gente quer ser visto. A gente quer o holofote. Para todo mundo veja que nós é bom. Estou terminando. Uma outra frase boa. Deus é o nosso único alento, mas também o nosso terror supremo. É a coisa de que mais precisamos, mas também da qual mais queremos nos esconder. É o nosso único aliado possível e tornamo-nos seus inimigos. Tudo isso por conta do pecado. Que, repito, vamos ampliar. A ideia hoje, ampliar. Pecado é muito mais do que ato. É muito mais do que ato. Tem a ver com a nossa natureza, com a nossa essência. Nós somos pecadores. Há uma saída para mim? Eu consigo fazer alguma coisa para mim?
para eu. Eu consigo me ajudar? Como é que o apóstolo Paulo vai encerrar? Vamos ler juntos? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque eu por mim, eu estou lascado, eu estou na lona, eu estou nocauteado, eu não tenho saída. Efésios 2, né? Efésios 2 diz uma coisa assim, nossa, é um murro na boca do estômago. Diz que pela nossa própria natureza, nós somos filhos da ira. Somos filhos da ira. O pecador é filho da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos ressuscitou em Cristo. É isso que diz lá, Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, meu irmãozinho e minha irmãzinha, meu querido amigo, não seja inocente. Você não consegue resolver esse problema. É irresolvível. Deus tinha e teve que resolver esse problema para você. E aí, é Jesus. Para domar essa natureza, para domar essa essência, é Jesus. É Jesus. E é o que a gente vai ver no domingo que vem. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou miserável, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Tem luz para mim, tem saída para mim. Eu não preciso viver chafurdando no pecado. Muito embora o pecado esteja dentro de mim, eu não preciso viver chafurdando no pecado, porque Deus me amou em Jesus Cristo e tem uma nova vida para mim. Deus tem uma nova vida para mim. Para meditar e orar. Você já percebeu na sua vida a tensão? O que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não. O que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer? Você já reparou na sua vida essa tensão, essa luta? Muitas vezes você quer acertar, sai de casa decidido a acertar. Puxa, eu amo Jesus. Eu vou lá e vou fazer o que é correto, vou lá e vou fazer o que é certo. Daí, de repente, uma palavra maldita por alguém, pronto. Você ficou bravo, rodou a baiana, quebrou tudo. E aí deu ruim, né? Você já percebeu essa tensão dentro de você? Essa tensão existe. E essa tensão existe por causa da nossa natureza, da nossa essência. Nós somos assim. Em segundo lugar, você já entendeu que o pecado é um problema insolúvel e que, portanto, você precisa de ajuda? Você já entendeu isso? A ficha já caiu? Isso é evangelho. O evangelho é isso aí. Eu tenho um problema irresolvível, um problema de pecado e de morte, eu não tenho como me salvar por mim mesmo e eu preciso de ajuda. Mas a ajuda ali é com A maiúsculo. Eu preciso de Jesus. Jesus é o remédio de Deus para o nosso pecado. Não tem outro. Não tem outro. Não tem outro. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler juntos de novo? Vamos lá? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor,
de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Existe alguma coisa de errado comigo, pastor Gustavo? Sim, o pecado. Mas eu não consigo resolver esse problema sozinho? Eu não consigo me livrar disso? Não, porque pecado é muito mais do que ato. Pecado tem a ver com a nossa natureza, com a nossa essência. A gente precisa de ajuda. Domingo que vem, se Deus permitir, Páscoa, né? Data propícia para a gente falar a respeito dessa ajuda que Deus mandou. Então, obrigado pela sua paciência, porque domingo passado e hoje, más novas. Más novas. Mas lembrem-se, as más novas, as más notícias fazem parte do Evangelho. Porque agora a gente vai começar a caminhar na direção da boa notícia, agora a gente vai conseguir criar conexão. Ah, pecado, é a minha natureza, eu preciso de ajuda. Deus mandou ajuda. Essa ajuda se chama Jesus. Essa ajuda se chama Jesus. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Senhor, é muito difícil e talvez até doloroso para nós olharmos para a nossa alma, para a nossa interioridade, porque se formos honestos, nós vamos ver lá a presença do pecado. Talvez um pecado que nos acompanhe durante os 42 anos da nossa vida. Pecado que tem, além de trazer muita tristeza ao nosso coração, também tem trazido dificuldades à nossa vida. Senhor, tenha misericórdia de nós. Que a luz do Evangelho, que Jesus Cristo possa brilhar no nosso coração, na nossa alma. E que não exista, Senhor, nenhuma porta fechada, nenhum quartinho secreto, nenhuma gavetinha trancafiada dentro de nós, na nossa alma. Que Jesus brilhe sobre nós. E que o Senhor Jesus derrame luz sobre as nossas trevas. E nos cure. E nos livre. E que o poder do pecado seja quebrado na nossa vida. É a nossa essência, é a nossa natureza, mas nós não somos obrigados, nós não fomos criados para chafurdar no pecado. O Senhor nos chamou para uma nova vida em Cristo Jesus. Nós entramos nessa vida através do arrependimento. Que o Senhor nos ajude a viver dignamente o Evangelho de Cristo em todos os dias da nossa vida. Abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs aqui, Senhor. Eu sei que eles também enfrentam lutas. Que o Senhor seja gracioso para com eles. Que o Senhor assista cada um deles em suas dificuldades. E que o Senhor dê vitórias em nome de Jesus a cada um.